Primeiramente 14, Apocalipse 14:1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, e em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E aí temos o grande trabalho missionário realizado pelos 144.000 fiéis de Israel, que aceitaram a Cristo e que se propuseram a serem propagadores da sua mensagem durante o pior período, o período da tribulação, o período da 70ª semana de Daniel. Serão então propagadores da mensagem durante esse período de grande batalha, grande guerra. E vemos eles aí coroados com a vitória em Cristo Jesus. Apocalipse 14:6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno, ou seja, o evangelho da salvação em Cristo Jesus, porque Evangelion é boas novas de salvação, e o evangelho eterno consiste na salvação em Cristo Jesus. Ou seja, permaneçam fiéis, não aceitem a marca do anticristo e serão salvos por Cristo para viver com ele eternamente. O evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, em toda nação e tribo e língua e povo. A toda nação e tribo e língua e povo. Apocalipse 14:8. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações que a todas as nações deu a beber do vinho da sua ira, o vinho da ira da sua prostituição. Vemos que por mais que os governos se diferenciem e assumam diferentes características ao longo da história, todos eles podem ser resumidos num conceito unificado, um conceito só. E esse conceito chama-se Babilônia. Os governos, nas suas diferentes bandeiras, nas suas diferentes políticas e ideologias, são todos alimentados por este espírito, são todos alimentados por esse conceito de oposição a Deus, chamado Babilônia. Tá certo? Babilônia é a oposição a Deus, a oposição à verdade de Deus. Tá certo? Então essa característica de rebeldia é compartilhada por todos os governos, e enfim, no tempo escatológico, quando eles caírem e quando for implantado e instaurado o governo de Deus na terra, será antes disso anunciado a queda de Babilônia. Por isso que a queda de Babilônia é o prenúncio da queda de todo esse governo corrupto que tem se instaurado em todas as nações. Quer ela adotem a ideologia que adotem, né? Capitalista, socialista, a característica que adotem. Apocalipse 14:9-10. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aí temos Apocalipse 14:6. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça coroa de ouro, e a sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança tua foice e cega. A hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E vemos aí a realização do tempo da ira de Deus sobre os homens. Aquilo que os profetas do Antigo Testamento já anunciava desde os seus tempos, desde os seus dias. O dia do Senhor, o chamado o grande e terrível dia do Senhor, quando então o Senhor dará a retribuição daqueles que ao longo de tanto tempo, ao longo das eras, manifestaram atitude de rebelião, atitude de rebeldia em relação à sua palavra. Será dado a eles agora a paga de toda esta atitude, quando o Senhor então, nesta época, derramar a sua ira. Quando fala acerca dessa cega, quando fala acerca de estar madura, é porque chegou o tempo da retribuição. Então toda essa maldade que temos visto se propagar na terra, para a qual muitas das vezes nos falta explicação, né? Como pode tanta maldade, como pode tanta perversidade, tanto pecado, tanta injustiça. Veremos que chega agora, neste momento, a retribuição a tudo isso. E aí, vamos ver na próxima aula acerca das taças. As taças são exatamente a caracterização do tempo do juízo de Deus, o derramamento da ira de Deus na grande tribulação.
sensacionalista. Então vamos seguindo aí conforme o conteúdo. Agora certo? Só os anjos que vão você não se enganar com relação ao nome Babilônia, associando a um determinado país, associando a um determinado reino. Na verdade, Babilônia deixou essas características, sofreu uma alteração, uma metamorfose de características, deixando de ser esta Babilônia como um aspecto específico para ser, na verdade, um conceito que está dentro de todos os outros reinos, todos os outros governos, todas as outras iniciativas humanas, dentro dos diversos governos que existem, adotando a ideologia que adotar, adotando a política que adotar, tá certo? Pertencendo à cultura que pertença. Então, mesmo dentre as diversas culturas, o espírito, a ação, o modo de agir, a atitude motivada por essa ideologia, né? Motivada por essa por essa atitude, como foi encontrada em Babilônia, está presente nessas ações humanas atuais. Estarão presentes também durante a grande tribulação, e finalmente veremos a sua queda, conforme é anunciado em Apocalipse 14:8, quando anuncia a queda de Babilônia, tratando acerca da queda de todo esse sistema difundido entre essas diversas formas, mas pertencentes a este mesmo a essa mesma ideologia, né? Pertencentes a essa mesma origem, tá certo? Essa origem dentro desse conceito de Babilônia. Então vemos aí o próprio Daniel, quando foi-lhe mostrado, foi revelado a ele aquele que representava a Babilônia, o leão alado, né, que sobe das águas revoltas, ele sofre nisso uma grande metamorfose que é revelada com relação à Babilônia, o que não se passa em relação aos outros animais, mas acontece em relação à Babilônia. E vemos agora a sua queda, tá certo? Anunciada em Apocalipse 14:8. E aí, Apocalipse 14, adorar a besta, e a sua imagem recebeu o sinal na sua testa, na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus. Então, o anúncio acerca da ira que será derramada. Então, que a ira que se derramará sobre aqueles que aceitam o sinal do anticristo. Então, está anunciado, e veremos agora nessa aula detalhadamente cada taça da ira de Deus e as suas características singulares. E o 14:6 tratando acerca de especificar que tempo é esse da história humana, tá certo? Então temos aí o tempo cronológico, tá certo? Seguindo aí desde das eras antigas, vemos aí de evolução, às vezes de e tentando transmitir às gerações futuras o conhecimento que foi acumulado ao longo do tempo. Muitas vezes não é possível essa transmissão porque a história sofre alterações arbitrárias, né? Quando vimos aí alguns governos que trabalham com a reescrita da história, a reinterpretando a partir da sua perspectiva, do seu ponto de vista, assim transmitindo para as gerações futuras não um conhecimento verídico acerca dos fatos, mas sim um conhecimento artificial
a partir daquilo que eles querem que os fatos sejam, né? Aquilo que eles querem que o fato nos conte, independentemente da sua realidade ou da sua agir e de tomar as decisões no sentido de agir de acordo com aquilo que é moral, aquilo que é ético, ou quando ele prefere optar pela ganância e obter aquilo que ele deseja da forma como for, né? Usando do artifício que lhe vier à mente. Então temos aí, dentre a história humana, atitudes de justiça, atitudes de extrema injustiça, atitudes louváveis, atitudes condenáveis, dentre toda a história que foi construída ao longo de muitas eras. E quando chegamos nesse tempo, que é abordado em Apocalipse 14:6, vemos o chamado tempo escatológico. Então, do que estamos falando aqui, neste momento? Apocalipse 14:6 nos situa. Então, houve todo o passando a enquadrar, após ele,